A volta do rejeitado. Comentário de Mário Persona. Chegamos ao capítulo 23 de Lucas, ao momento mais solene da história da humanidade. Alguns dias mais tarde, Pedro dirá aos judeus: vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Atos 3, 14 a 15. Embora os judeus tenham sido os principais responsáveis pela morte de Jesus, nesse capítulo nós vemos todas as classes de pessoas representadas nessa injustiça. Os religiosos entregam Jesus às autoridades seculares para ser executado. O povo prefere Barrabás, que havia sido lançado na prisão por causa de uma insurreição na cidade e por assassinato, como fala em Lucas 23, 19. Os ladrões, alheios à própria sorte, se põem ao lado das autoridades e do povo contra Jesus. Então Pilatos, de forma sarcástica, manda pregar uma placa sobre a cruz e, sem saber, torna oficial o fato de toda a humanidade estar representada ali. Este é o rei dos judeus, diz a placa, em 3 idiomas: o latim, do poder secular e militar; o grego, língua universal do comércio, da filosofia, das artes e ciência; e o hebraico, representando a religião. Por fim, o próprio Deus, que é luz, será obrigado a abandonar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como fala em João 1,29. Então as trevas reinarão. Você fica indignado com tanta violência e corrupção no mundo? O que você esperava? A humanidade condenou à morte o Filho de Deus, o autor da vida. É muita ingenuidade achar que este mundo tenha conserto. Talvez você diga que se estivesse lá não o teria rejeitado. Não. Seria você melhor que Pedro, que conviveu com Jesus por mais de 3 anos e mesmo assim se acovardou quando uma simples criada o expôs como amigo dele? Não se iluda, todos nós teríamos feito o mesmo, porque nós nascemos inimigos de Deus. Dizem que se Jesus viesse hoje não seria tratado assim, pois a humanidade está mais evoluída, é mesmo? Nesse exato momento, algum homem evoluído está detonando uma bomba amarrada ao corpo no meio de uma multidão. A questão agora é entre você e Deus. A primeira vinda de Cristo ao mundo já passou, e na próxima, Ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Apocalipse 1, 7. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, como fala o profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 4. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, como diz Mateus 25, 41. Você não vai esperar até lá para depois tentar reconciliar-se com Deus, vai? Concluído o julgamento religioso, Jesus é levado a Pilatos para o julgamento civil. Por estarem sob domínio romano, os judeus não podem executar um transgressor. Jesus foi condenado pelos judeus por se declarar filho de Deus, o que ele realmente era. Agora, diante de Pilatos, os judeus tentam convencer o inimigo invasor de que Jesus conspira contra César. Mas não era isso que eles próprios, os judeus, gostariam de fazer? E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio Cristo, um rei. Pilatos perguntou a Jesus: você é o rei dos judeus? Tu o dizes, respondeu Jesus. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro motivo para acusar este homem. Lucas 23, 2 a 4. Nada é mais degradante do que ver um ímpio ter mais discernimento do que aqueles que conhecem a palavra de Deus. Pilatos quer livrar-se do problema, por isso, sabendo que Jesus era da Galiléia, jurisdição de Herodes, enviou a Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre, porque havia muito tempo queria vê-lo. Pelo que ouvira falar dele, esperava vê-lo realizar algum milagre. Lucas 23, de 7 a 8. Quantos hoje ficam alegres
ao ouvirem falar de Jesus, mas não por estarem dispostos a crer com o coração e confessá-lo como Senhor, submetendo-se a Ele. Ficam alegres apenas com a possibilidade de presenciarem algum milagre, serem curados de uma enfermidade, prosperarem nos negócios ou resolverem um relacionamento amoroso. Se este for o seu caso, você não é diferente de Herodes Antipas, o mesmo que mandou degolar João Batista por incomodar sua consciência adúltera. O mesmo filho de Herodes o Grande que quis se livrar de Jesus quando Jesus nasceu, e promoveu aquele massacre dos meninos de Belém. Portanto, não se iluda com as multidões que hoje enchem os templos da cristandade, achando que todos ali estão interessados em Jesus. Enquanto Jesus estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Isso diz João no capítulo 2, 23 a 25. Você já parou para pensar qual o real motivo de você querer ver a Jesus? Eu gosto das canções dos Beatles, mas Imagine, a música Imagine, me faz arrepiar, de terror. Em que pese a sua beleza poética e melódica, a canção seria o fundo ideal para a cena que nós temos diante de nós no capítulo 23 de Lucas. Tudo se encaixa. As pessoas unidas em um propósito comum, vivendo em harmonia e sem a preocupação de um destino no céu ou de um juízo no inferno. Imagine tudo isso e o mundo viverá como um só, cantava John Lennon. De judeus a gentios, de reis a ladrões, de sacerdotes a soldados, aqui nessa cena, todos são um só. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando Jesus com veemência. Herodes e seus soldados ridicularizavam e zombavam dele. Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. Igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Isso está em Lucas 23, de 10 a 12, e Mateus 27, 44. No Éden, os nossos ancestrais creram na promessa da serpente: vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal, diz em Gênesis 3:5. O que o diabo não contou foi que, apesar de se tornarem conhecedores do bem e do mal, eles não teriam poder para fazer o bem ou evitar o mal. Ao decidirem ser como Deus, romperam seus laços com o Criador e acabaram nos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos, como fala 2 Timóteo 2,26. Hoje o homem sonha e canta uma paz mundial, um mundo livre de diferenças, com um só propósito, porém sem Deus. Ou melhor, pode-se até crer em uma força superior, energia cósmica ou num grande arquiteto do universo, como se exige nas sociedades que visam unir os homens, independente de suas crenças, raças ou nacionalidades. Como nada acontece sem um denominador comum, nada melhor do que a inimizade contra Deus para servir de elemento aglutinador da paz. Existe nessa cena deste capítulo um frenesi de atividade humana, com todos falando e todos votando com unanimidade. Apenas um está em silêncio: Jesus. Herodes interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Lucas 23, 9. Hoje, quando a violência e a iniquidade correm soltas no mundo, Jesus está em silêncio. Ele voltará a falar ao mundo, porém não serão palavras de graça, mas de juízo. No livro de Apocalipse ele diz: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar a justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez.
Apocalipse 22, de 11 a 12. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.